Existe uma teoria tão antiga quanto perturbadora mencionada em textos ocultistas, manuscritos proibidos, símbolos secretos de sociedades esotéricas e até em supostos documentos governamentais vazados. A ideia de que o Sol que vemos não é o único Sol que existe. Segundo essa hipótese, haveria outro astro escondido atrás dele, um segundo Sol, invisível para a humanidade, que teria influência direta sobre ciclos históricos, comportamentos humanos, eventos globais e até sobre a própria vida na Terra. Esse astro oculto é chamado de Sol Negro. E antes de tudo, a pergunta óbvia surge: como algo do tamanho de um Sol poderia se esconder atrás do nosso? A resposta é que, segundo os defensores dessa teoria, ele não está atrás do Sol no sentido literal do movimento cotidiano, mas em uma posição orbital que o mantém permanentemente fora da nossa linha de visão. Ele existiria numa região chamada de antioposição, um ponto onde a Terra jamais conseguiria vê-lo com telescópios comuns, porque a luz do nosso Sol bloquearia qualquer detecção. Mas a teoria não surgiu no século XX. Muito antes dos cientistas modernos, povos antigos falavam de dois sóis, o Sol visível e o Sol oculto, o iluminador e o controlador. Os maias acreditavam num Sol negro que regia os ciclos de destruição. Os egípcios adoravam Aton, o Sol da superfície, mas também mencionavam um Sol interior, ligado à noite eterna. Na alquimia medieval, o Sol negro era símbolo de transformação, morte simbólica e renascimento cósmico. E em textos nazistas, o Sol negro se tornou um símbolo literal de poder oculto, um astro invisível ligado a uma força cósmica desconhecida. Mas a teoria começou a ganhar força moderna, quando pesquisadores perceberam um detalhe astronômico intrigante. O movimento do nosso sistema solar não é totalmente explicado pela força do Sol que vemos. Existe uma leve oscilação, um desequilíbrio gravitacional detectado em cálculos de órbitas planetárias. Algo invisível parece puxar o sistema solar para um ponto desconhecido. E então, surgiu a hipótese: e se houver um corpo massivo escondido, não detectável visualmente, atuando como força gravitacional espelhada do nosso Sol? Os defensores mais radicais dizem que esse astro não é apenas uma estrela comum, mas uma estrela anã negra, um Sol morto que emite radiação fraca não luminosa, impossível de ver com o olho humano, mas totalmente capaz de influenciar o campo magnético da Terra, os ciclos climáticos e até o comportamento humano. E essa teoria ficou ainda mais estranha quando certos documentos supostamente vazados da NASA mencionaram um objeto hipotético de massa estelar desconhecida, orbitando o Sol em distância extrema, sendo monitorado mas não identificado. Oficialmente, nada disso é confirmado. Mas extraoficialmente, muitos cientistas acreditam na existência de algo que chamam de companheiro escuro. Não visível, mas presente. Agora, o lado conspiratório. Se essa estrela realmente existe, por que ela seria escondida? E a resposta é dividida em duas linhas. A primeira linha diz que o Sol negro seria perigoso para o equilíbrio psicológico da humanidade. Saber que existe um astro oculto, com ciclos próprios, interferindo nas marés, nos campos eletromagnéticos, na ionosfera e possivelmente no comportamento biológico, poderia abalar religiosamente, culturalmente e socialmente a ideia de que vivemos num universo controlado. A segunda linha, ainda mais perturbadora, diz que governos e elites secretas já sabem disso há muito tempo, porque o Sol negro não seria apenas um corpo físico, mas um marcador de eras. A cada passagem próxima ao plano orbital da Terra, civilizações teriam colapsado, impérios teriam caído, e o mundo teria recomeçado. Essa teoria aparece associada à famosa frase do ocultista Aleister Crowley: o Sol que governa os humanos não é o Sol que eles veem. E então entram os símbolos. Em várias sociedades secretas, templários, rosacruzes, sociedades herméticas, seitas pós-nazistas, o Sol negro aparece ligado à ideia de poder acima da física, renovação cíclica e controle sobre o destino humano. Não é o Sol da luz, é o Sol da sombra. E quando se fala em sombra, entramos num ponto central da conspiração.
O Sol negro não seria apenas invisível, ele seria negativo. Ele atrairia, drenaria, compactaria energia. Enquanto o Sol visível expande e gera, o Sol negro suga e comprime. Ele seria a força oposta da vida, o antissol, o coração gravitacional do colapso. Agora pense no seguinte padrão histórico. Grandes quedas de civilizações. Império Romano, Maias, civilização do Vale do Indo. Antiga Suméria. Muitas vezes aconteceram sem motivo claro, com registros de colapsos de clima, queda de fertilidade do solo, ondas migratórias inexplicáveis e até distúrbios psicológicos coletivos. Algumas teorias conectam isso a possíveis aproximações orbitais do Sol negro, alterando campos de energia planetária. Mas o que realmente alimentou a teoria moderna foi a descoberta, real, da chamada Anã, Marrom Nêmesis, um objeto astronômico hipotético que muitos cientistas acreditam que orbita o Sol a uma distância tão grande que só seria detectável por sensores infravermelhos. E adivinhe, se ela existir, ela seria escura, fria e invisível. Ou seja, exatamente como o Sol negro descrito em textos antigos. E aqui vem o golpe final da teoria. O Sol negro seria responsável por ciclos globais de reset da Terra, algo como um botão de reinício cósmico. A cada milhares de anos, sua aproximação alteraria drasticamente os campos magnéticos terrestres, causando extinções, cataclismos climáticos, surtos de radiação, mudanças de consciência e até reconfiguração genética. Agora, uma coincidência arrepiante. Vários cientistas afirmam que estamos entrando num ciclo magnético instável do planeta, com inversão de polos prevista para acontecer. Exatamente o tipo de evento que os teóricos do Sol negro associam à sua influência. Se isso for verdade, não estamos diante de um mistério astronômico, mas de um relógio cósmico que estaria chegando novamente ao ponto zero. E aqui surge a pergunta final. Se o Sol negro existe, e se ele influencia a vida humana de tempos em tempos, será que grandes instituições já estão se preparando para o próximo ciclo? Será que os bunkers subterrâneos, as megaestruturas privadas, os projetos de sobrevivência silenciosos, os experimentos de DNA e os avanços em IA são apenas evolução tecnológica ou preparação para o próximo reset? Se existe um Sol visível para todos, talvez exista um Sol secreto para poucos. E quando o Sol negro se mover, o mundo vai mudar, com ou sem permissão.